Olá, estamos iniciando mais um diálogo com um tema interessante para discutir com uma pessoa especialista, que é o Dr. Vitor Ferraz, médico geneticista e professor de genética da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Dr. Vitor, muito obrigado por nos atender. Obrigado a você, Hélio, pelo convite. Tá um prazer poder estar aqui. Bom, naturalmente, eu fui despertado pelo meu amigo Marcos de Assis, que é assessor de imprensa na Faculdade de Medicina, e que me chamou a atenção numa entrevista que ele fez, um podcast que ele fez com o Dr. Vitor Ferraz, né, sobre doenças raras. E aí, doutor, eu vou começar perguntando para o senhor o seguinte: não causa uma boa impressão quando se fala, olha, você tem uma doença rara? É verdade, é muito complicado, né? Esse tema é um tema que eu acho muito importante, né? Porque você pensa numa doença rara, tem várias implicações, né? Uma delas é que pouca gente conhece, em geral, né? Você já imagina que o tratamento deve ser complicado, o diagnóstico deve ser complicado, né? E, na verdade, é bem por aí, né? Até por isso é que aparece essa lógica, né? De tentar entender as doenças raras como um grande grupo que tem muitas coisas em comum, apesar de serem muitas doenças diferentes. Né? Bom, aí eu vou fazer aquela pergunta, né? As doenças raras, elas são de origens diversas, acometem diversos órgãos, diversos organismos, diversas pessoas, e como é que pode centralizar um estudo sobre doenças raras, especificamente na genética? Na verdade, as doenças raras, se for entender como um grupo, ela é definida pela frequência na população, né? Isso varia muito de país para país. Aqui se adota uma frequência que é proposta pela Organização Mundial de Saúde, cerca de 65 pessoas para cada 100 mil, né, que a gente considera uma doença rara. O que elas têm em comum, né? Bom, elas são mais de 8 mil doenças, né? Mas 80% dessas doenças são doenças genéticas, né? Exatamente por serem genéticas, tem algumas implicações que são comuns a todas elas. Por exemplo, tem chance de acontecer novamente, então a parte do aconselhamento genético, né, dá informação suficiente para essa família poder fazer escolhas reprodutivas, escolhas de prevenção adequadas, é muito importante dentro de um campo específico, que é o campo da genética e da genética médica. Elas não se restringem, obviamente, a doenças genéticas, tem várias doenças que são infecciosas, né, que são raras, né, que também têm a mesma dificuldade, né, que são difíceis para diagnóstico, a gente demora muito para descobrir o que é, e quando descobre, já muitas vezes passou o tempo de poder fazer uma terapêutica adequada, né. Bom, o senhor tem um trabalho que o senhor desenvolveu de pesquisa, né? Entre eu falar aqui sobre a incidência e a situação de doenças raras no Brasil, é melhor que o senhor fique à vontade para descrever para a gente participação, porque o número que eu tenho, por exemplo, não é quase 10% da população, 7, 8% da população brasileira tem uma doença rara, portadora. Que é o paradoxo, né? Então, eu gostaria que o senhor ficasse bem à vontade para falar dessa incidência e causas e o que possa acontecer aqui no Brasil. Tá. Eu acho que esse é um dado bastante importante, né? A gente pensa em doença rara, né, como doenças que são muito pouco frequentes, obviamente, né, e com todas essas dificuldades. E muitas vezes a gente acha, bom, doença rara não é uma coisa que eu tenho que ficar preocupado do ponto de vista de saúde pública. Mas se for juntar todas as doenças raras, né, que são mais de 8 mil doenças, cerca de 10% da população pode ter doença rara, né? Então, o grupo de doenças raras não é raro. Isso é uma coisa importante. E, obviamente, elas ficam mais importantes do ponto de vista de saúde pública à medida que outras coisas que são frequentes começam a ser resolvidas. Isso acontece a partir da década de 80, né? Aqui no Brasil, assim, fica muito claro, né? Por exemplo, as anomalias congênitas eram lá a quinta, sexta causa de morte no primeiro ano de vida, vai caindo e passa a ser aí as outras causas tratáveis vão diminuindo conforme avança as condições sanitárias, avança o cuidado da saúde, e as doenças genéticas ficam lá firmes e fortes até o ponto que elas começam a chegar na segunda causa mais importante de mortalidade no primeiro ano de vida, por exemplo, né? Não porque está tendo uma epidemia, mas porque as outras que são tratáveis são mais de uma abordagem mais fácil da gente atuar com o avanço da medicina, elas vão perdendo importância como mortalidade, como morbidade, né?
E aí as doenças genéticas passam a ser um desafio dentro desse grupo. Então, como eu disse, 80% delas são genéticas. Então, se for pensar isso na população brasileira, são milhões de pessoas afetadas por doenças que têm características comuns, por exemplo. Às vezes demora, em média, 7 anos para você chegar no diagnóstico do que é esse problema, né? Perdendo janelas de oportunidade de tratamento adequados. Mais uma outra característica. Por que a indústria farmacêutica se interessaria em desenvolver um medicamento para uma doença muito rara? Entendeu? Então, você tem todas essas dificuldades, você tem que achar um jeito de lidar, porque, afinal de contas, apesar de serem raras individualmente, elas não são raras para a população do conjunto. Né? Eu vou citar um caso real, verdadeiro, sem citar nomes, naturalmente, né? Claro. Uma determinada pessoa foi diagnosticada com um câncer, já metastático, está aí em tratamento, porém às cegas. Por quê? Quando foi fazer a biópsia, o laboratório em Ribeirão Preto deu inconclusivo. Foram tentar uma universidade, deu inconclusivo. Foi para os Estados Unidos, deu inconclusivo. E eu, leigamente, ignorantemente, digo o seguinte: que bando de incompetente. Como é que pode se dizer que não existe que tipo de câncer que é? E aí, naturalmente, que fui me informar a respeito e disseram o seguinte: olha, você pode ter certeza que é um câncer raríssimo e que ninguém conhece isso em lugar nenhum do mundo. E é bem por aí. Essa dificuldade existe no mundo inteiro. Tanto que essa lógica das doenças raras como uma estratégia de abordar esse grupo de doenças do ponto de vista de política de saúde vem exatamente por conta disso, né? Como é que você pode ter um acesso facilitado para encurtar esse caminho para chegar, talvez, no centro especializado que vai ser o top que pode dar uma resposta sobre isso? Se ele não conseguir dar essa resposta, não tem quem dê. Né? Como a gente encurta esse caminho, né? Então, essa lógica que você falou aí, que serve para o câncer, pode ter outros motivos, não só a raridade, óbvio, mas ela se aplica muito às doenças raras. Né? Então, como é que eu detecto precocemente de que isso é uma coisa que pode ser rara, e aí eu preciso chegar rapidamente no melhor lugar para dar o diagnóstico e dar diagnóstico no melhor lugar para manejar, né? Então, para isso que se estruturou na década passada uma política específica dentro do Ministério da Saúde de atenção integral à saúde a pessoas com doenças raras, exatamente por conta disso, né? Estruturando aí uma série de serviços e centros de referência e serviços especializados em doenças raras, e com o intuito de fazer esse caminho ficar mais curto, né? Com o intuito também de concentrar as estratégias de alto custo, eventualmente, para alguma dessas doenças de tratamento, também fiquem com centros especializados e não simplesmente, hoje, como muitas delas são, né, judicializadas pelo Brasil inteiro, né? Então, e aí com gastos, às vezes, exorbitantes em estratégias que nem sempre funcionam. A mercê da indústria farmacêutica pressionando também para que isso seja aplicado, porque, óbvio, quem desenvolve medicamento de alto custo, né, quer dizer, quem desenvolve medicamento para esse grupo quer ter retorno, né? Então, o diagnóstico é importante, ele pressiona, né, assim, para esses acordos. Então, é um cenário que, apesar de, óbvio, individualmente elas serem muito particulares, muito diferentes umas das outras, esse conjunto de características é comum a todas elas, e a gente precisa aprender a lidar com isso. E uma das estratégias é organizar os centros de referência, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu li que existem ou são conhecidas e já diagnosticadas pelo mundo mais de 6 mil doenças raras. Quer dizer, não é brincadeira, não é uma ou outra, não. Né? Haja centros de estudos e pesquisas no mundo inteiro para trabalhar isso. Exatamente. Na verdade, também tem essa implicação, né? O desenvolvimento tecnológico e científico relacionado a essas doenças também precisa avançar. E também, porque elas são raras, muitas vezes elas têm pouco atrativo para desenvolvimento tecnológico e para pesquisa, né? Então, tem alguns centros muito especializados com isso, mas também precisa ter incentivo para essas coisas, né? E assim, acho que toda vez que você fala que esse é um problema mundial, é porque é realmente um problema mundial, né? Essas estratégias estão sendo pensadas em todos os lugares. Como é que eu, por exemplo, óbvio, né, lá na atenção básica, lá no postinho de saúde, né, lá na saúde da família,
Como é que eu vou fazer a pessoa pensar que aquela pessoa que ele está vendo ali pode ser uma doença rara rapidamente, né? Óbvio que ele vai pensar no mais comum. O objetivo dele é esse, né? Vamos ver se é o que habitualmente é, fazer a intervenção, e se não for, né, eu preciso pensar rapidamente. Eu preciso encaminhar para um lugar que possa me resolver isso, porque algumas características também são comuns por grandes grupos. Elas são doenças crônicas, são doenças muitas vezes degenerativas, muitas delas são congênitas, afetam esse extrato pediátrico, né? Crianças são um grupo muito importante de afetados. Então, tem vários sinais de alerta. Elas podem acontecer mais de uma vez na família, pode ter algum tipo de parentesco entre os pais. Todos esses sinais têm que ser sinais de alerta claros para que possa ser uma doença rara. Nem sempre é, mas é melhor encaminhar e a gente descobrir que não é, devolve, toca, do que ficar rodando no sistema como roda 7, 8, 10 anos até conseguir chegar a algum lugar. Nós temos que desenvolver muito em termos de cultura e educação em tratamentos e prevenção no país ainda, onde a gente tem dificuldade básica de colesterol, triglicéridos e glicose. Você imagina para você pensar que você possa ter uma doença rara e se tratar. Quer dizer, nós temos muito a desenvolver culturalmente no país. E acho que o sistema de saúde tem esse desafio, né? Porque, né, a saúde está lá garantida na nossa Constituição como um direito, né, um dever do Estado, né, em prover saúde, né, mas o recurso é finito, né, então, assim, o recurso financeiro tem que ser, você faz escolhas, são muitas escolhas que são muito difíceis. O que tem acontecido, que é muito interessante, é que a sociedade civil tem se organizado muito, né, as famílias dessas pessoas que têm doenças raras, praticamente foram elas, né, de uma forma organizada, né, assim, em termos de organizações, conseguiu chegar no Ministério da Saúde e propor assim, essa lógica é importante. Qual o grau de importância? Onde é que o investimento vai ficar dentro da quantidade de coisas que o Ministério tem que fazer? Cada posição dessas são posições que eles têm que descobrir, porque esses problemas existem, né? Então, a importância de cada uma delas é diferente para o Estado, talvez, mas para as famílias é a mesma. Onde nós estamos tratando sobre doenças raras, muita coisa. Eu gostaria de falar agora, professor, sobre o teste da bochechinha, né? O levantamento que eu vi, a triagem neonatal através do teste da bochechinha pode identificar mais de 340 doenças com tratamentos disponíveis, doenças raras. Isso, na verdade, quem está falando de uma parte das doenças raras são genéticas e com um diagnóstico possível através de exame do DNA, né, do material genético. Isso não está estruturado dentro da rede de SUS, tá certo? Mas é ofertado vastamente por laboratórios privados, né? E a gente já advoga que isso deve ser feito com muito cuidado, né? Com informação suficiente para a família para tomar a decisão aí de fazer ou não, em função do impacto que muitas dessas doenças não são doenças necessariamente da infância, tá certo? O que a gente tem hoje no Brasil é o teste do pezinho, né? Que é o programa de triagem neonatal, que foi, ano passado, foi ampliado para outras doenças, tem um planejamento para que isso chegue até a doenças em tratamento extremamente caro, né? Como atrofia espinhal, né? E a maior parte dessas doenças da triagem neonatal são genéticas também, mas não necessariamente diagnosticadas através do DNA, né? Então, a possibilidade técnica de fazer o diagnóstico dessas doenças, principalmente centrada nas doenças que são tratáveis, que é muito importante, existe, né? A questão é que, na hora que você faz o diagnóstico, de alguma forma, principalmente num sistema como o nosso, você tem que ter alguma garantia de que essas pessoas possam alcançar o melhor tratamento possível para elas, né? Não só o tratamento, mas também a reabilitação, né? Então, com o intuito, já que muitas delas estão ligadas a deficiências diversas, né? Deficiência intelectual, né? A deficiências motoras, né? Que a gente não pode necessariamente estar dentro de um grupo que tenha... eu me perdi aqui um pouco, que acho que bateram aqui, né? Não tem problema. Deixa eu fazer um pedido para o senhor.
Eu vou falar algumas doenças que eu dei uma lida e uma estudada. Eu gostaria que o senhor rapidamente identificasse algumas delas. Por exemplo, a distrofia muscular de Duchenne. É Duchenne que fala? Duchenne, isso mesmo, Duchenne, tá? A distrofia muscular de Duchenne é uma doença que a gente chama de neuromuscular, que está ligada a é uma doença das raras, é uma doença extremamente comum, que a gente já conhece entre as doenças raras. Ela afeta meninos, principalmente. Ela tem um modo de herança genética, né, em que ela afeta basicamente homens e quando é uma questão de ter sido herdado, sempre herdado pela mãe, né, que é assintomática e que dá uma doença degenerativa com uma fraqueza muscular progressiva, né, que já começa na infância e vai levar a cadeira de rodas antes da adolescência em geral, e com comprometimento progressivo aí de perda de força muscular, depois de respiratório. Melhorou muito o cuidado em relação aos problemas que podem acontecer, principalmente assim, problema respiratório, né, com esses respiradores portáteis. E tem algumas estratégias até de tratamento hoje para alguns tipos de alterações genéticas que a gente pode encontrar, né? Então, em que a indústria farmacêutica já desenvolveu alguns medicamentos para alguns tipos específicos. Então, é um exemplo importante de que o diagnóstico clínico da distrofia muscular não é um diagnóstico difícil, você não precisa ir para o DNA, tá? Já conhecia isso há muito tempo, a gente sabe diagnosticar bem com exames relativamente simples, laboratoriais, mais do exame clínico, mas a terapêutica depende muitas vezes de identificar qual é a alteração genética, né? Então, esse é um bom exemplo de uma doença rara que a gente já conhece faz tempo, já lida com ela há muito tempo, e que tem desenvolvimento relativamente recente para a parte terapêutica em função da alteração genética. Falei da distrofia, deixa eu falar da atrofia muscular espinhal. Essa daí é mais grave, né? Uma doença extremamente grave, que a criança nasce muito molinha, com uma perda de força muscular importante, né? Então, em geral, são casos tão graves, né, da típica, né? Em que você, obviamente, leva à morte exatamente por conta dessas dificuldades neurológicas, né, respiratórias, e que tem um tratamento também fundamentado no diagnóstico genético, né, em que você consegue, é considerado hoje, né, emblematicamente como talvez o tratamento mais caro que existe, né. A gente já passou mesmo aqui em Ribeirão, por situações em que tinha gente fazendo campanha para arrecadação de recursos para isso, e que judicializa bastante para que o sistema de saúde, para que o governo pague esses exames, e isso tem acontecido. E o impacto foi tão importante, a pressão foi tão importante, que ele entrou dentro do programa de triagem neonatal. A última doença a ser incluída dentro do planejamento vai ser a atrofia muscular espinhal. Então, você vê como isso acaba impactando, obviamente, no sistema, né? São doenças raras, mas que acometem, obviamente, um número muito menor de pessoas do que a hipertensão, mas o tratamento é muito mais caro do que a hipertensão, né? Sempre vai ter esse debate aí dentro do sistema. Vamos continuar caminhando pelo corpo humano. Retinoblastoma. O retinoblastoma aí já é um tumor, é um tumor da retina, né? Que alguns casos podem ser dados, né? Não o tumor, mas a predisposição a ter esse tumor. Ele teve uma visibilidade muito grande agora por causa do Thiago Leifert, né? Que teve uma filha que teve retinoblastoma e virou um batalhador por essa bandeira, né? Do tratamento precoce. Uma causa. Na verdade, é uma causa. Ele pode ter uma causa genética ligada simplesmente a uma alteração acidental que acontece na retina de um olho, mas eventualmente você pode receber uma alteração genética que te predispõe a ter retinoblastoma. E essa predisposição pode ser familiar com recorrência ou acometer os dois olhos, tá certo? O tratamento aí está ligado mais ao diagnóstico precoce, né, que se faz. Tem o que a gente chama de teste do olhinho, né, que toda criança que nasce, você tem que tentar ver se tem um reflexo vermelho do olho, igual aquele quando a gente bate fotografia aparece. Se não estiver aparecendo, é porque tem alguma coisa bloqueando que a luz volte, aí tem que investigar. E se for retinoblastoma, encaminhar para fazer o tratamento oncológico necessário, né.
Então, tem várias estratégias diferentes. Aqui em Ribeirão tem um grupo da oftalmologia, liderado pela parte da oncopediatria, mas da oftalmo, que tem tentado enfrentar isso também, né? Assim, com as estratégias terapêuticas mais adequadas. Continuar desfilando, andando e caminhando, viajando pelo corpo humano, a fibrose cística. Tá, a fibrose cística é uma outra doença que também está no teste do pezinho, também é uma doença que pode acometer várias etapas da vida, mas basicamente a parte infantil é bastante importante, em que você tem dificuldades respiratórias, você pode ter alteração pancreática, tudo muito ligado a uma alteração em uma proteína que vai mudar a viscosidade de alguns líquidos corpóreos, e aí isso começa a entupir alguns canais que deveriam estar abertos, e aí você tem esse problema no pâncreas, você pode ter problema respiratório grave, também até numa situação em que você não tenha muitas dessas coisas, eventualmente até na infertilidade masculina ele pode estar envolvido, né? Já está no teste do pezinho, então isso já é verificado, né? E tem tratamento específico para os acometimentos específicos, né? Principalmente o pulmonar. Anemia falciforme? A anemia falciforme é a doença genética que cai no vestibular, né? Assim, a gente já conhece há bastante tempo, né? A gente tem, na população brasileira, a gente tem uma frequência relativamente alta disso por conta da composição étnica, na verdade, né? Assim, a gente tem um componente afrodescendente muito importante na África. A gente sabe que a alteração que causa anemia falciforme ela é bastante frequente, ela também é bastante frequente, principalmente no norte e nordeste, mas mais no Brasil inteiro. E dá uma anemia importante, né, que quando a pessoa tem, ela tem que ser tratada a contento. Aqui, isso também a gente consegue fazer o diagnóstico pelo teste do pezinho. São doenças que são genéticas e que já estão no teste do pezinho há muitos anos, não necessariamente precisando do diagnóstico no DNA especificamente. Aqui é só ver se tem as alterações típicas da anemia falciforme e outras hemoglobinopatias, como a gente chama. Galactosemia. A galactosemia a gente chama de um erro inato metabólico, né? Assim, na verdade, você tem processos dentro das nossas células em que determinadas substâncias têm que ser, né, vou usar um nome que não é muito apropriado, mas digeridas, né, para formar outras, né? Então você tem um caminho que é mediado por algumas reações químicas que têm intermediários para levar uma molécula para se transformar em outra, que a gente chama de enzima. Na galactosemia, você tem um defeito enzimático, uma proteína que tem que fazer uma dessas reações, e aí ele não consegue trabalhar adequadamente com essas substâncias que estão presentes no leite materno, já de cara, e esse acúmulo acaba causando lesões no fígado, pode levar à deficiência, se não diagnosticado precocemente. Então, é uma coisa importante também, que também está no teste do pezinho. Bom, infelizmente o tempo terminou. Tem muita coisa, gostaria de falar da fenilcetonúria, falar da talassemia, mas é importante a gente deixar claro que existem muitas doenças raras no mundo. O seu médico é bem capaz de te orientar, diagnosticar, e vai cair na mão do Dr. Vitor, porque a genética vai acabar sendo a grande identificadora do que possa estar acontecendo, e é importante a gente saber que a gente tem aí os profissionais que estão cuidando disso. Dr. Vitor Ferraz, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Obrigado, Ed. Obrigado a você. Um abraço. Pessoal, semana a gente está de volta. Até lá.